Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Cunha Costa, eu tenho o orgulho de presidir a Associação Brasileira de Produtores Rurais em Áreas da União. Tenho várias pessoas aqui que nos acompanham, que são associados à nossa entidade. Nós estamos só aguardando o senador Irajá Abreu, que é o relator da MP 910, para que a gente possa começar aqui esse importantíssimo seminário, que a gente já queria agradecer muito ao Interleges por ter aberto a porta para que nós pudéssemos fazer esse grande entendimento sobre um assunto que vem desde o nosso descobrimento, que é a questão fundiária em nosso país. Aqui nós temos Ministério Público, nós temos AGU, CGU, SPU, Ministério da Agricultura também, o doutor Naban confirmou, para que nós possamos aproveitar o que eu chamo de alinhamento das estrelas. E por que isso? Porque nós temos hoje uma vontade do governo de efetivamente realizar essa política pública. Nós temos um amadurecimento da legislação que já vem ocorrendo a partir de 1998, com a 9636, que vem sofrendo sucessivas correções para poder adequar a essa realidade, e duas medidas provisórias no Congresso Nacional, sendo uma delas o tema do nosso debate hoje, que é a MP 910, muito centrada na questão da regularização de áreas rurais. E a 915, essa sim, muito dedicada a imóveis da União. O que a gente percebe é que 61% do território nacional são áreas da União. Isso impacta a quase 80 milhões de pessoas, porque são 20 milhões de famílias que ocupam áreas da União. Boa parte dessas áreas, infelizmente, irregulares. Então, nós temos uma possibilidade de fazer uma grande gestão de política pública para que possamos entregar cidadania, desenvolvimento, impostos, geração de emprego, através de uma grande regularização fundiária no nosso país. Para o próximo painel, eu gostaria de convidar o doutor Daniel Paes, da Advocacia Geral da União, doutora Fabiana Torquato, da OAB Federal, a doutora Ana Teixeira, da OAB de São Paulo. A doutora Fabiana vai mediar esse painel e eu também vou estar aqui participando. Bom dia a todos que permaneceram. Acho que vai ser interessante esse segundo painel. A gente vai para questões um pouco mais práticas sobre os enfrentamentos da regularização fundiária, né? Então, aqui contando com a presença do Dr. Daniel, que é o conjur da AGU, é uma pessoa que, para mim, é referência sobre o conhecimento que ele tem de legislação do patrimônio da União. Guilherme, que vem aí, né, já se apresentou, vem empreendendo, ajudando governo após governo aos avanços das legislações que tratam sobre o tema da regularização fundiária. A doutora Ana, que vem trazendo aqui uma proposta sobre viabilização econômica para essas atividades de regularização, que não são baratas, né? E eu vou fazer uma breve apresentação de mim. A maioria que está aqui já são amigos, né? A maioria já me conhece. Mas, enfim, eu trabalhei na SPU, né, como coordenadora de incorporação de imóveis do Patrimônio da União. Depois, eu fui diretora de regularização rural da TerraCap, onde eu ajudei, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, eu coordenei a política de regularização rural do Distrito Federal, que até então não existia. E a gente teve a oportunidade de entregar as primeiras escrituras, né, com título real, que é a CDRU, aqui no Distrito Federal, bem como a gente criou aqui um programa que é o financiamento dos títulos precários, que funciona aqui no Distrito Federal através de uma lei distrital, que permite àqueles produtores que estão em áreas irregulares e que não conseguem acessar sua regularização, principalmente das áreas do Distrito Federal, falando de TerraCap e Distrito Federal, não conseguem acessar sua regularização porque não puderam ter as suas áreas individualizadas, ou seja, não tem a matrícula daquela poligonal para dar em garantia.
E nesse processo que foi feito esse estudo, foi em conjunto com o BRB, na época, né, a TerraCap e o BRB, se reuniram para desenvolver esse projeto do financiamento dos títulos precários, e a análise de risco do banco, para nossa surpresa, foi extremamente positiva, até muito melhor do que um financiamento onde você vai ter lá uma garantia real do imóvel, mas o banco vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse, enfim. Quando a gente estava falando de título precário, para o poder público retomar uma área é muito mais barato do que para um banco executar uma dívida e levar a leilão uma área. Então, isso foi muito legal, são avanços que já estão funcionando no Distrito Federal. A legislação de regularização fundiária nos últimos, acredito que nos últimos 5 anos, teve um avanço significativo, começando na Lei 3.240, que permitiu a venda dos imóveis públicos sem a necessidade de licitação, a venda direta. Também definiu, né, naquele primeiro momento, quais eram as atividades de regularização e o que poderia ser delegado para a participação da iniciativa privada. Naquele primeiro momento, se entendia que as atividades de regularização não eram atividades delegáveis, né? Tinha até entendimento da consultoria jurídica nesse sentido. Veio a Lei 340, dividiu em 4 partes. Na Lei 3465, eu também tive a oportunidade de trabalhar nela como consultora. Na 3465, a gente flexibilizou ainda muito mais isso, permitindo chegar no momento que nós estamos hoje, permitindo que a regularização seja feita por aquelas pessoas que são interessadas, que vivem na área, né, e que conhecem as peculiaridades de cada área. Se eu perguntar para vocês aqui, cada um está numa determinada gleba, numa determinada fazenda, cada um vai ter uma realidade diferente. Eu vi alguém falando aqui da Saia Velha, né? Vai ter uma pessoa que está numa área desapropriada em comum com a União e a TerraCap, vai ter uma pessoa que vai estar numa área desapropriada em comum com a União e particulares, a matrícula pode estar bloqueada, os herdeiros podem não ter sido encontrados, a ação demarcatória não concluída e a questão registral desse imóvel não é passível de ser resolvida tão facilmente. Vai ter outro que vai estar na área da União, que depende simplesmente do projeto de regularização. E é desses, principalmente, que a regularização está mais perto, né? Infelizmente, ainda questões que são de ordem de domínio, de registro público, elas ainda têm que ser enfrentadas de outras formas. Mas, aqui, em relação à regularização, aquelas glebas que estão com o título legalizado, é possível, sim, a gente simplificar esses procedimentos através dos atos de regularização. Eu vou destacar aqui para vocês, só para a gente alinhar pensamento, acho que o Daniel vai concordar comigo. E vocês também, claro, pela prática. Quando vocês ingressam num órgão ambiental, num órgão o poder concedente, o dono da terra, esse órgão vai pedir para você fazer a sua inscrição do seu título precário. Na TerraCap é a CDU, na União, a inscrição de ocupação. Então, para você ingressar nesse cadastro desse órgão concedente, União ou TerraCap, o órgão vai pedir para vocês entregar determinados documentos, como o CAR, a planta memorial descritivo, vai ter que dizer o que vocês produzem lá, qual é a ocupação, vocês vão ter que informar, basicamente, vão fazer um relatório prévio para a regularização fundiária. Apesar de todas essas informações, para se individualizar uma gleba, a gente precisa aprovar um projeto de parcelamento. Esse projeto de parcelamento é o que nós estamos discutindo e tentando simplificar na MP 910, certo? Porque as informações prestadas pelo CAR, as informações fornecidas pelos ocupantes no momento que eles vão lá solicitar esse cadastro, essas informações já estão sendo contabilizadas nesse processo de regularização. Né? As pessoas já entregam esses documentos. O que a gente precisa agora é alinhar sobre os projetos de parcelamento. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, eu acho que a maioria sabe, que existe aqui um provimento, que é o provimento 02, que regulamenta os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, e ele fala o seguinte: olha, para as áreas serem individualizadas, para a gente poder abrir matrícula individual de cada ocupação, é necessário ter o licenciamento e o projeto de aprovação da gleba inteira. Ou seja, no caso da Sálvia, por exemplo,
tem que ter o projeto de licenciamento da área total da salve, que são 10.800 hectares. Então, essa tarefa é muito difícil, e é nesse ponto que a gente está se debruçando na MP 910. Eu acredito que os avanços conquistados até aqui são muito significativos, e a gente ainda tem que caminhar um pouco mais para facilitar e permitir o acesso a todas as pessoas à regularização fundiária, já que, né, na maioria dos casos, não é uma atividade tão simples e tão barata quanto se pensa. Tá? Então, eu vou primeiro passar a palavra para o doutor Daniel, e, como eu já apresentei ele aqui, ele é um grande especialista na legislação do patrimônio da União. Acredito que todos vão gostar de ouvi-lo. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Paz da Costa, agradeço o convite feito pelo Guilherme, pelas autoridades aqui, pela Fabiana, a indicação do meu nome, as palavras ditas, as bonitas palavras ditas em meu nome. Só fazer uma pequena correção. Eu, de fato, entrei na Advocacia Geral da União em 2009 e diretamente fui parar no extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à época assessorando juridicamente já de cara, desde 2009, a então Secretaria de Patrimônio da União, hoje Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Lá fiquei até o final de 2018, trabalhando com foco, o foco à época era muito mais para a questão da regularização fundiária urbana, A gente até pegava alguma coisa de regularização fundiária rural, mas sempre em interface com a extinta Serfal, Em 2018, eu saí da consultoria jurídica do então Ministério do Planejamento, quando houve a fusão dos ministérios, o Ministério da Economia absorveu as atribuições do Ministério do Planejamento, dentre outros ministérios, e eu fui para a Procuradoria-Geral da União. Hoje, eu exerço o cargo de coordenador de Patrimônio e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral da União e sou diretor substituto do Departamento de Patrimônio Público e Probidade. Então, eu saí um pouco da discussão material, dessa... Possivelmente, se eu ainda estivesse na Conjur, eu teria trabalhado mais ativamente na elaboração normativa da SMP, mas eu não trabalhei ativamente. Então, apesar das palavras, de eu agradecer, eu não sou, de fato, um especialista nessa questão específica, mas, durante o tempo, durante os anos, eu vou tentar fazer um link que eu vou falar aqui, eu absorvi alguma experiência relacionada a patrimônio da União, propriamente, Eu ia fazer uma apresentação, mas, devido ao avançado horário, eu vou só trabalhar algumas premissas, que eu até estava anotando aqui, enquanto os colegas estavam falando, que eu acho que foram as premissas que balizaram não apenas a produção da MP 910, mas a elaboração normativa de alguns anos, que a Fabiana até mencionou, uma lei que eu participei, de fato, aí eu participei mesmo na sua elaboração, que veio do MP, que foi a Lei 3.240, se eu não me engano, é a conversão da MP 691, Então, essa, de fato, eu trabalhei efetivamente. Mas, assim, a premissa, o âmago, a essência dessa elaboração normativa, ela vai ao encontro da MP 910. O que ela é? Ela é o reconhecimento do Estado, uma dessas premissas, ela é o reconhecimento que o Estado não tem a menor condição de estar próximo, de fiscalizar, de fazer essa gestão patrimonial de todos os terrenos do patrimônio nacional. Enfim, isso é algo muito claro para mim. E lá atrás já surgiu essa questão do interesse na alienação direta. Eu acho que as pessoas pararam para raciocinar. Por quê? Por que existem terrenos de marinha? Por quê? Por que existem terrenos marginais? Por que ser de propriedade da União os terrenos marginais? Essa discussão eu fiz há muitos anos atrás na SPU, quando eu estava assessorando a SPU lá atrás. Vem cá, terrenos marginais. A gente tem dificuldade de demarcar terreno de marinha. Imagina terrenos marginais. Eu não tenho os dados concretos, mas se a gente for falar em percentuais, eu tenho certeza que é um percentual muito baixo que a União tem identificado dos seus terrenos marginais. E aí você vai lá, mas a legislação fala 15 metros para um lado e para o outro da via aquática, que não seja atingida pela maré, porque senão é terreno de marinha, em vias navegáveis. Mas, tudo bem, o que é via navegável? A gente pode falar, se o cara botar um SUP lá e começar a remar, aquilo ali é navegável, Mas será que a lógica da legislação é essa? Será que a lógica da legislação é colocar esse fardo no colo da União de verificar, de fazer essa gestão de todos esses terrenos? A gente foi lá pensando. Eu comecei a pensar, a construir. Não, eu acho que a lógica dos terrenos marginais permitir um certo nível de fiscalização daquela via aquática para alguma
algum interesse nacional, de que barcos que transportam bens e pessoas, é conveniente que a União vá fazer essa verificação. E, já de lá, a gente já via esse reconhecimento da própria SPU de eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição de fazer essa gestão total desses terrenos, né? E aí, na própria Lei 13.240, tem um exemplo muito claro, que são terrenos caríssimos para o interesse nacional e que a SPU já via que ela não tinha condição de fazer essa atuação direta na gestão, que são as praias. A Lei 13.240, para quem não sabe, o artigo 14 da Lei 13.240, ela transfere a gestão das praias, inicialmente praias marítimas urbanas, mas isso já evoluiu, inclusive para as praias fluviais, né, estuarinas, para o município, né, que obviamente que manifesta seu interesse, respeitado alguns requisitos. Aquilo ali já era a União dizendo que ela não tem condição de fazer essa gestão, né? E aqui, trazendo mais um pouco para 910, ela é isso também, né? É óbvio que você tem a outra parte que é muito mais importante, que é a necessidade de dar uma dignidade para a pessoa que está lá ocupando a terra, né, de obter o seu título para conseguir diversas questões que a lei está possibilitando, inclusive crédito rural com a propriedade, né, que ele adquiriu com a regularização. Mas essa é a parte mais importante, que é tratar das pessoas, mas ela não deixa de ser um reconhecimento da incapacidade do Estado de estar lá, inclusive a nível de tutela ambiental, né? E quando o STF fez aquela decisão na ADI, que deu interpretação conforme a questão da vistoria prévia, né, ele fala sobre isso. O STF fala. É ilusório a gente querer que o Estado esteja lá fazendo a vistoria, todas as vistorias prévias, antes da gente fazer a destinação. A gente precisa descobrir mecanismos que garantam um mínimo de regularização, um mínimo de garantia de segurança jurídica na destinação, até para não incentivar ocupações irregulares, mas a gente precisa também, e o STF parece que levanta a bola, absorver na legislação os avanços tecnológicos que a tecnologia nos proporcionou. Tanto é que a MP 910 fala em sensoriamento remoto, né? Ela fala dos avanços, ela nada mais é do que uma incorporação desses avanços tecnológicos. Então, são premissas que a gente tem que trabalhar, né? São premissas que a gente precisa analisar, porque não adianta o Estado achar que ele pode estar em qualquer lugar, a todo momento, e a gente não tem condição de fazer isso, né? A questão da tutela ambiental é muito importante, porque, uma vez regularizada, a pessoa adquire, né, para ela a responsabilidade subjetiva pela manutenção da regularidade ambiental daquela área, né? Então, tudo isso, todas essas premissas foram analisadas, foram percebidas pelo legislador para produzir também a MP 910, né? Já na linha da Lei 13.240, Lei 13.465 e agora a MP 910. Então, as principais alterações que a gente pode falar, eu até trabalharia dispositivo por dispositivo, mas eu quero destacar algumas mais importantes, que eu acho que até que são os pontos mais polêmicos, né? Bom, deu tratamento homogêneo, né, para o território nacional como um todo. Ela tirou só do foco da Amazônia Legal, que era o foco natural, lá em 2009, de proteção do bioma amazônico, trazendo para o terreno nacional como um todo, com exclusão do DF, né, que é um pleito justo que foi levantado ali. A gente até verificou que, realmente, o artigo 40A, parágrafo 1º da Lei 11.952, ele exclui expressamente as áreas da União no Distrito Federal, né? Por quê? Porque ele faz uma remissão a um dispositivo específico, a uma lei específica, se eu não me engano, é 12.054, né, Roberto? 12.24. Então, eu até procurei na exposição de motivos da MP, que virou a Lei 13.465, e eu não consegui achar uma razão específica para a exclusão do Distrito Federal, talvez por existir essa legislação específica. Mas, como o ministro Naban falou aqui há pouco tempo, isso certamente vai ser analisado pelo Congresso Nacional, essa exclusão, e talvez seja o fórum específico para essa rediscussão, né? Bom, a outra questão importante foi o alargamento da regularização do artigo topográfico do artigo 13, né, que limitava a 4 modos rurais e alargou para 15 modos rurais, a regularização através de apresentação documental, né?
ficou muito famoso na imprensa a regularização por autodeclaração. A gente sabe que não é assim, né? Os técnicos que trabalham com isso, o pessoal que trabalha com isso no dia a dia, sabe que não é uma regularização por autodeclaração. Na verdade, é apresentação documental, há uma rigorosa verificação desses documentos, né? Inclusive com cruzamento de dados. Eu tive a oportunidade de ler o parecer que foi feito pela Conjur do Mapa, a minuta de MP, tive a oportunidade de ler o parecer feito pela PFE do INCRA, e todos falam sobre essa questão do cruzamento de dados, né? A abertura de canais de comunicação do INCRA com as demais órgãos e entidades que têm algum nível de alocação documental da pessoa que está requerendo alguma coisa, né? E somente após isso, né, somente após essa verificação rigorosa e reconhecimento dos requisitos, isso poderá ser garantido ao particular. A MP 910 teve o mérito também de incluir situações em que a fiscalização vai ser obrigatória, né, independentemente do tamanho da área. E isso não foi falado, isso não foi propagandeado, mas nós aqui sabemos que ela trouxe disposições que, salvo engano, estavam num decreto, ela fez uma incorporação legal, acho que está no parágrafo 3º, lá do artigo 13, que fala especificamente das situações em que a vistoria vai ser obrigatória, inclusive quando há perspectiva de dano ambiental, né, dúvidas sobre a produção, sobre a efetividade da produção rural, enfim. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que não podemos nos esquecer da premissa para a gente criticar a lei sem esquecendo por que ela foi feita, né? Porque criticar a lei, arrumar argumentos para você combater o que está ali escrito, é muito fácil, Mas eu acho que a premissa deve ser sempre buscada quando há essa dúvida, essa discussão sobre o que está ali escrito. E essa dúvida, eu acho que é muito bem esclarecida se for lida com cuidado as disposições da MP 910, né? Um outro ponto muito importante da MP 910 é a questão da retirada do pagamento e das formas de pagamento como condição, né, resolutiva do termo, né? Ele trata o pagamento como cláusula obrigatória do termo, mas não é uma condição resolutiva. Por que isso é importante? Porque, na perspectiva da premissa de garantir a titulação das pessoas e reconhecer a incapacidade do Estado, o só fato de não pagar, você já ter que rescindir aquilo ali, iria contra essa premissa. Na verdade, o que você deve fazer, existindo outros mecanismos de cobrança dos valores que são devidos na legislação, é isso que você deve buscar antes de você rescindir aquele título. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade momentânea, não se sabe, né? Esse ponto é importantíssimo porque ele vai ao encontro do que eu falei, da premissa. Também foi garantida a questão da utilização do terreno para obtenção de crédito rural, né? Isso é uma premissa do particular, de facilitação, de melhora da vida da pessoa. Então, essas alterações, essas buscas que foram feitas pelo legislador, essa discussão que está sendo feita no Congresso, ela é importante para a gente garantir a melhora da vida das pessoas, né? E reconhecer que o Estado não pode estar ali a qualquer momento. É importante que se diga, e foi um compromisso que eu assumi aqui com a SPU, até pelo carinho que eu tenho com a SPU, eu lembro de um parecer que eu fiz em 2013, 2014, que existia uma discussão relacionada à competência da SPU na Amazônia Legal, né? Porque a Lei 11.952 ela fala, observadas as competências do Ministério, na época do Ministério do Planejamento, hoje é observadas as competências do Ministério da Economia, porque lá a previsão até de áreas inalienáveis, né, o artigo 4º, se eu não me engano, parágrafo 1º, parágrafo 2º, traz terrenos marginais que seriam supostamente suscetíveis de alienação do domínio pleno, e existia essa dúvida porque a lei era muito genérica. Vem cá, mas tudo bem, quando que a SPU vai atuar na Amazônia Legal? Onde que é a atuação da SPU? Onde que é a atuação da Serfal? Na época, a Serfal, né? Hoje essa discussão ainda é moderna, porque preserva-se a discussão, porque agora jogou na competência do INCRA, mas essa discussão ainda... A Lei 13.465 ela deu uma facilitada nisso, porque, ao alterar o artigo 33, parágrafo 1º, se eu não me engano, ela deixou claro lá que a competência do INCRA era para fins de regularização fundiária, ou seja, ela preserva as competências da SPU não ligadas à regularização fundiária. Tanto é que a MP 915, que veio em seguida da MP 910, ela dispõe sobre áreas rurais. A MP 915 ela alterou dispositivos da Lei 9636,
de 15 de maio de 98, que é a principal legislação envolvendo o patrimônio da União, é a principal legislação que a SPU tem o seu arcabouço legal de atuação. Eu estaria junto com ela a Lei 13.240 e a Decreto-Lei 9760 de 46, mas a Lei 9636 é o arcabouço legal de atuação da SPU. A MP 915 ela alterou dispositivos da 9636 e ela trata de alienação. Aí lá no artigo 18C, se eu não me engano, ela trata de avaliação e alienação de imóveis rurais. E ela fala lá da possibilidade de avaliação sem comparecer ao imóvel, né, avaliação por tecnologia de imóveis até 50, rurais até 50 hectares, se eu não me engano. Então, assim, é importante que se diga que a MP 910 ela não se contrapõe à competência da SPU, que a SPU continua tendo na gestão dos imóveis rurais. Então, assim, a leitura da 910 com a 915 ela deve estar sendo feita a todo momento, né? Por isso, daí a importância de participação da SPU também na discussão da MP 910. Eu acho que eu falei um pouco demais, mas, enfim, ficam uns breves comentários aqui pelo avançado do tempo. Eu ia fazer a demonstração sobre a legislação em si, mas eu deixo aqui disponível para o Guilherme, se quiserem veicular, não tem problema nenhum. Tá bom? Obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Eu vou passar agora a palavra para o Guilherme. Ele vai contar da experiência da BPRU, que eu acho que é o primeiro caso no Brasil já fruto da Lei 3465, delegando essa competência da regularização para os interessados, para os ocupantes. E ele tem propriedade para contar sobre os desafios da regularização fundiária. Bruna, você pode colocar a apresentação, por favor? Eu vou ser muito breve e vou direto ao ponto. Nós, em julho do ano passado, assinamos um acordo de cooperação técnica com a SPU aqui do Distrito Federal, como a Fabiana muito bem colocou, já com base na 13465. Com base na 13465, nós, ocupantes legítimos, faríamos várias etapas do processo de regularização. O que acontece é que, quando a gente se deparou com o caso na prática, aí está a Fazenda Sálvia e o nosso acordo de cooperação, onde a gente assumia o georreferenciamento, o memorial descritivo, o estudo ambiental, a avaliação, cadastramento, individualização das matrículas. E a última parte seria efetivamente destinada para a SPU. Quando a gente olha a Fazenda Sálvia, a gente fala o seguinte: bom, você tem uma parte que é do coletivo, ou seja, o fechamento da poligonal da Sálvia cabe para todos. A questão do estudo ambiental cabe para todos. E aí depois você vai passar uma parte que é efetivamente de cada um daqueles ocupantes. E a gente começou a vivenciar um problema de como é que a gente levanta os recursos necessários para você dar a largada no processo de regularização, que você não faz isso sem o estudo ambiental e sem o fechamento da poligonal. Quando você avalia a Sálvia como um todo, digamos, eu só vou chutar aqui valores, por favor, não interpretem isso de uma forma concreta. Nós não temos uma avaliação da Sálvia. Mas digamos que a gente fizesse uma avaliação da Sálvia como um todo e a gente chegasse a um valor, por exemplo, de 100 milhões de reais. Do que a gente está falando? A gente está falando de dar essa ignição necessário 3 milhões. 3 milhões é 3% desse patrimônio que, depois de passar pelo processo de regularização, vai se valorizar enormemente, mas a largada é muito difícil. Quando a gente passa o chapéu junto aos associados, para você levantar 3 milhões de reais é um valor muito alto. E ele não consegue identificar que aquilo está efetivamente atrelado à regularização dele, porque não é uma avaliação da área dele, não é uma individualização da área dele. Então, nós começamos a perceber que seria necessário nós incrementarmos esse processo para que o mercado possa identificar isso, um valor agregado, e ele fale o seguinte: eu vou ajudar a regularização fundiária dando essa ignição de um valor necessário para se fazer o coletivo. Então, é nessa fase que a gente está. Como é que a gente deposita 3 milhões para levantar um patrimônio de 100 milhões e sair no final do processo? Eu já vou colocar aqui para vocês terem uma ideia do que seria
o final do processo, nessa caixinha aqui, onde um veículo de regularização, que é o que a gente está chamando, providencia todas as etapas do processo de regularização com aquelas características ali. Ele tem que ter governança, ele tem que ser por tempo determinado, ele não pode ficar a bel prazer de quem estiver administrando aquele imóvel 5 anos, 10 anos, não. Qual é o prazo necessário? São 3 anos? Então, ao longo dos 3 anos, o que ele faz? Ele distribui em 3 caixas. Quais seriam as caixas? Doação. A lei já prevê quais são os imóveis que têm que ser doados. Então, o veículo de regularização entrega para a SPU todos os imóveis já identificados que vão para doação. Qual que é a outra caixa? Os estratégicos. Aquele que a SPU ou já ocupa ou tem interesse em fazer a manutenção daqueles imóveis. E como é que ele entrega esses imóveis? Todos já individualizados, as suas escrituras prontas para serem levados a cartório. E a última caixa, que é a alienação, dividida em outras 4 caixas. Quais seriam? Venda direta. Aqueles que estão desocupados vão a leilão. Um terceiro imóvel, aquele que, porventura, o indivíduo não queira mais a relação com a União, a gente tem que respeitar isso, mas ele investiu na área e ele quer reaver a sua benfeitoria. Então, isso iria para leilão, já definido qual que é o valor da benfeitoria, qual que é o valor da terra nua. Ele já receberia aquele valor da benfeitoria e terminaria a relação dele com a União. Qual a outra caixa? Aqueles que querem manter a relação com a União. A lei prevê que ele não é obrigado a comprar, ele pode se manter na relação com a União. Só que um outro agente, um outro veículo de rentista vai comprar do veículo regularizador esses imóveis, porque ele vai administrar com uma visão de renda esse patrimônio que era, então, desorganizado, vamos chamar assim, ou não regularizado. E uma última etapa, aquele veículo que vai providenciar a regularização urbana. Ele compra do veículo regularizador o imóvel que tem um outro caminho para a sua regularização. E esse veículo ele se especializa na regularização urbana. O que acontece com isso? A União não tem a volta de imóveis para ela, somente aqueles que ela deseja. E o veículo se finaliza do seu final. Então, eu me lembro bem que, quando o presidente Bolsonaro tinha sido eleito, eu tive uma reunião com o ministro Paulo Guedes para falar sobre imóveis da União. Eu falava assim: ministro, olha, tem a PMA lá, onde o indivíduo pode levantar a mão e fazer o processo de regularização. Ele falava: isso não vai dar certo. Você tem que fazer em bloco, você tem que fazer em conjunto, e fazer assim com a mão. Né? E eu demorei um pouco para perceber isso, e houve uma necessidade de amadurecimento nosso na prática. Quando a gente vai para a regularização da salva, a gente fala: opa, espera aí, a gente precisa dar um passo para trás para fazer todo o processo, senão a gente não sai do lado de lá. Vocês já imaginaram, se cada um começar a pipocar fazendo a regularização da salve, como é que vai virar uma colcha de retalho? E qual é a burocracia que o indivíduo que está lá vai ter que transpor para poder regularizar a área dele? Então, esse é uma proposta que a gente precisa muito da ajuda de vocês, especialistas, porque a gente precisa trazer uma remuneração adequada para o mercado, diante de um patrimônio hoje que está parado, mas vai ser supervalorizado, vai ter um ganho muito grande. Então, o mercado, para que ele funcione, ele tem que ter uma parcela de lucro desse processo todo, e a gente tem que também dar a celeridade necessária. Eu estou aqui, todas as pessoas sabem, a gente tem muita raiz com a sálvia, mas só no Distrito Federal são 7 fazendas da União. Então, a gente não pode pensar que a gente tem a vida toda para providenciar cada processo desse. Esse tem que ser processos independentes. E quem é que vai fazer a fiscalização disso? Além dos órgãos de controle, o próprio sistema financeiro que vai vir financiar essa pessoa que vai comprar o imóvel dela, através de garantia real e através da observação se o processo foi cumprido. Então, esse é o grande desafio. Hoje, a medida provisória 915 já permite isso através de um modelo de licitação.
Ok, o que eu gostaria de destacar? Eu acho que já é um avanço enorme, é uma coisa muito positiva, mas a gente não pode tratar a regularização fundiária sem observar o que houve no passado, como, por exemplo, nas obras públicas, onde alguém vai pegar lá uma área e falar o seguinte, olha, eu vou conseguir regularizar isso aqui com R$100 mil. Ele ganha a licitação, ele cai para dentro de um processo que vai custar, na verdade, R$1 milhão, e ele trava o processo. Assim como a gente não pode deixar de observar os órgãos de controle, porque isso é um patrimônio da sociedade brasileira. E a única coisa que a gente não quer é que esse processo ele se interrompa no meio, ou, pior do que isso, ele seja viciado e chegue lá no final, depois da pessoa adquirir, fale, olha, não valeu nada porque a declaração foi incorreta, o veículo regularizador não utilizou as etapas corretas desse processo de regularização. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. A sálvia, pessoal, ele está relativamente resolvido. Mas o que a gente está tratando aqui são milhões de imóveis. São, como foi muito dito aqui, 20 milhões de famílias hoje que ocupam imóveis da União. A gente não pode imaginar que a sálvia pode ser um belo modelo, mas ela não é uma única solução. Você tem que ter várias soluções. Digamos que lá no Mato Grosso a pessoa ocupe um imóvel de 2.000 hectares, de 3.000 hectares. Talvez ele não precise do processo como um todo. Ele pode levantar a mão e falar, eu vou regularizar o meu. Então, a multissolução também é muito importante. Cada um olhar e ver a sua característica e ver aonde que ele vai plugar a solução dele dentro dessa multissolução. Só para um último exemplo, aqui, quando a gente fala sobre imóveis da União, só para vocês terem uma ideia, a Fazenda Sálvia, hoje, ela tem 273 glebas rurais nos sistemas do patrimônio da União. Mas ela tem 16 assentamentos sociais e 9 condomínios. Então, o levantamento que a gente imagina é que são 4.000 propriedades hoje na Fazenda Sálvia, entre urbana e rural. Então, não são as 273, são as 4.000. Como é que a gente faz esse processo todo dentro de uma lógica? Como é que a gente vai trazer 3 milhões de imóveis para regularização? Isso tem que ser um motor de moer regularização. O tempo todo cuspindo regularização, para que possa a União cumprir aquele objetivo que é cidadania e o desenvolvimento da agricultura. Qual que é a maior dificuldade que seria aqui? A venda da área. Se você faz o processo e você não tem para quem vender, mas você tem, já está lá, está definido. Então, fica aqui a nossa participação. Muito obrigado, Fabiana. Queria fazer um registro novamente à SPU, que nos deu a oportunidade de cair para dentro do problema, perceber e trazer agora de forma muito legítima, muito transparente, soluções que fazem sentido, não só para nós, mas para toda a população brasileira, todas essas pessoas que possam se beneficiar legitimamente de um projeto de política pública que traga cidadania e incremento à produção do nosso país. Muito obrigado. Bom, eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana. A Ana representa a OAB de São Paulo. E, desculpa, eu acabei cometendo uma falha e não me apresentei. Eu estou aqui representando, eu sou vice-presidente da Comissão Nacional, da Comissão da OAB Nacional de Regularização Fundiária e Alienação dos Imóveis da União. E a Ana representando aqui a OAB São Paulo. Agora já boa tarde. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve. Eu já falo rápido, então não vou tomar muito tempo. Como a doutora Fabiana bem colocou, agradeço ao Guilherme e à Fabiana pelo convite. Eu represento a Comissão de Geodireito da OAB de São Paulo, que é uma comissão inovadora. E o nosso foco aqui, nós viemos trazer duas contribuições bem objetivas que vão em tudo que foi falado, tanto pelo doutor Marcos, doutora Fabiana, doutor Guilherme e o painel anterior. Já está a apresentação? Eu vou passar só os gráficos bem rapidamente. 2 pontos muito importantes da MP 910, como bem o Dr. Marcos comentou, a autodeclaração não é bem uma autodeclaração, é uma tentativa de simplificação do processo com dados confiáveis. Aqui é um quadro
pena que não ficou legível, sobre os dados necessários para a declaração são documentos como a planta e memorial descritivo, o cadastro ambiental rural, as declarações, as comprovações das declarações, que não são papéis, simples papéis. Tem todo um conhecimento técnico, uma RT em torno disso, todo um processo de técnicos voltados a justificar essa informação e gerar o mais importante de todo o processo, que é a segurança jurídica. A gente estava comentando, né, Guilherme? O objetivo do poder público não é simplesmente dar um papel falando que você é o titular. Como os senhores já estão acompanhando, mesmo o CAR, e a gente vai falar um pouquinho a sistemática, essa é a proposta da OAB de São Paulo, ele já apresenta, por conta de algumas faltas de padronizações que a gente vai comentar, uma sobreposição que leva o país, bateu 1 milhão de quilômetros quadrados de sobreposição, o CAR como ele existe hoje. Ele ainda não foi totalmente aperfeiçoado. Com isso, o país seria um dos 30 maiores países, o Brasil seria um dos 30 maiores países do mundo. E isso comprova-se que a segurança jurídica para a regularização fundiária do país é necessária. Qual que é o grande problema que a OAB de São Paulo identifica e gostaria de contribuir com os senhores na discussão? Em 2008, nós tivemos um decreto, que foi o 666, que ele instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O mais importante dessa infraestrutura é a padronização de dados, justamente para evitar essa sobreposição. Então, a contribuição que... Não vou entrar em detalhes aqui no slide. O INDE tem essa função de criar, principalmente, quando a gente vai ver aqui no inciso 2, padrões e normas de homologação desse georreferenciamento. O georreferenciamento é uma tecnologia, mas é uma tecnologia burra, depende de padrões e normas. E isso deveria ser padronizado no país com a Comissão Nacional de Cartografia. Aí a OAB de São Paulo traz aqui para os senhores que estão participando do processo que há um entendimento que, com aquele decreto do presidente Bolsonaro, que extinguiu todas as comissões, que o CONCAR teria sido extinto também, o que seria um retrocesso. Deveria revitalizar essa comissão para poder chegar nesse resultado e gerar mais segurança e certeza dos dados. Com isso, o que a OAB de São Paulo propõe? Uma alteração muito simples na proposta do artigo 13 da MP 910, que é incluir que tanto a planta e o memorial descritivo, da documentação que venha a ser apresentada no processo de regularização, eles atendam, estejam de acordo com os requisitos de integração do INDE. É uma proposta muito simples que visa gerar maior segurança jurídica da informação. Com isso, a principal crítica da MP, que é a questão da grilagem, a gente consegue superar. Nós teremos informações confiáveis, já referenciadas, como o doutor Márcio bem colocou, por meio de um sistema capaz de ser cruzado e identificado. Então, uma das principais críticas a gente consegue neutralizar com isso. A segunda contribuição da OAB de São Paulo diz respeito à gestão e efetividade. Como o doutor Guilherme bem colocou, com a experiência da Sálvia, não adianta, existem múltiplas soluções, mas as soluções que a gente consiga a maior escala, a gente consegue uma maior celeridade e, consequentemente, uma maior eficácia. Eu sou advogada da Comissão de Geodireito, fui da Comissão de Infraestrutura, trabalho com infraestrutura, tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos na Codevasf, nos projetos de PPP, projetos de infraestrutura. E o Brasil já tem uma experiência muito positiva, como o Guilherme também colocou, da participação da iniciativa privada, junto com sob a supervisão e fiscalização do poder público, contribuindo para acelerar esses estudos. Não só a experiência que a gente tem no âmbito das PMIs, que se espelham até a PMA, não só essa experiência que a gente já tem na infraestrutura brasileira, a própria legislação fundiária, que a doutora Fabiana e o doutor Márcio contribuíram muito, nós já temos vários avanços que poderiam ser utilizados e contemplados e integrados no 210, como o senhor colocou na sua exposição também. Enfim, com relação... Aqui são várias melhorias que já tem, que a gente entende que poderiam ser utilizadas, não vai dar tempo de falar. Tudo isso focando no quê? Alcançar a efetividade do processo, valorizar a supervisão, a função do Estado como supervisor, delegando com responsabilidade, delegando com regras, aproveitando experiências brasileiras que já existem, aproveitando a escala, como o ministro Paulo Guedes comentou. No caso da Sálvia, é possível conseguir uma celeridade maior, uma efetividade, uma segurança jurídica maior de dados, agregando mais ocupantes, mais beneficiários e sendo analisados conjuntamente. E, por fim, todo o processo de transparência e publicidade da seleção dos estruturadores. Esse é um ponto aqui que a gente gostaria de provocar, chamando a questão da PMI. No caso da PMA, que já está prevista em lei, o ocupante ele pode se manifestar.
Na MP 915, existe a possibilidade de terceiros e fundos, também de áreas que não tenham nenhuma relação, se manifestarem para poder fazer estruturação e adquirir. No caso aqui da regularização fundiária de pequenos lotes, a gente tem um problema, um custo para poder gerar essas informações, criar tudo isso e como custear. Tem um slide aqui, não sei se acabou ficando fora. Não, esse aqui. Tem um slide, tem várias emendas, eu dei uma lida geral nas emendas que foram apresentadas em 910, que reconhecem essa necessidade do Estado se melhor capacitar. E eu chamo a atenção a emenda do PSOL, que, já no caso das áreas do INCRA, não da SPU, a necessidade de uma melhor qualificação, capacitação, para poder gerar essas informações em prol do beneficiário. O artigo 13, parágrafo 1º, ele fala que quem pode gerar essa informação? O INCRA, ou o interessado, ou um terceiro. A participação do Estado na geração das informações dos lotes que os ocupantes não consigam subsidiar essas informações é uma realidade. E essa remuneração vai ser feita de duas formas, ou a fundo perdido, com o Orçamento Geral da União, ou por outras formas. E uma outra emenda também que já destaca, até a doutora Fabiana me comentou que ela fez parte, a questão de poder dar em permuta ativos ociosos da União em contrapartida a esse tipo de estudos. Eu trabalho em São Paulo com fundos de investimento imobiliários também, acho que tem outras pessoas que também trabalham. Existe um mercado que tem interesse em pegar algumas áreas da União que estão ociosas, que estão passivo, já estão encarteiradas e como um passivo, que poderiam ser utilizadas em contrapartida a uma realização social desses estudos, sempre sob a supervisão do poder público, como é feito no processo de infraestrutura. Então, essas são as duas contribuições que a OAB de São Paulo traz aqui para o debate. A primeira, essa necessidade de se valorizar o INDE e adotá-lo como padrão para se evitar a sobreposição dos georreferenciamentos. E, assim, uma das principais críticas, que é a grilagem. E o segundo é a adoção de boas práticas que já existem na legislação, tanto na legislação fundiária, quanto na experiência no setor de infraestrutura, na PMI, na automanifestação de interesse, contemplando nessa MP. A proposta de redação desses dispositivos nós temos, mas aí depois, se for um caso, a gente encaminha para a análise dos senhores. Agradeço, muito obrigada. Bom, pessoal, então agradeço vocês terem ficado até agora. Eu queria fazer só uma última observação, Guilherme. Assim, eu tenho visto que fica um pouco confuso em relação à regularização de áreas da União. E como boa parte do nosso público que está aqui nos prestigiando hoje é o pessoal que está ocupando a área da União, a MP 910 ela trata também sobre a regularização de vocês. E ela vai tratar nos pontos onde a gente está discutindo aqui, justamente aonde ela pode ser melhorada sobre as áreas da União. É fato que a competência da SPU, como bem apresentou o coronel Mauro aqui, ela é diferente da competência do INCRA. O INCRA ele tem lá na sua missão, na sua função, além da reforma agrária, a organização do território. Por isso, o INCRA tem o SIGEF, que é o sistema onde todo mundo tem que cadastrar lá o georreferenciamento. Então, o INCRA ele é um parceiro nesse processo para ajudar a fazer esse reordenamento das áreas rurais, que hoje já é competência dele. E as áreas continuam sendo de propriedade da União, isso não muda. Né? E, bom, essas são as minhas considerações finais. Agradecer a todos, dizer que eu também me sinto muito honrada de participar desses debates e, de alguma forma, poder colaborar. E me coloco aqui à disposição, enquanto comissão da OAB Nacional, tanto para as autoridades que estão aqui, quanto para as pessoas que estão interessadas no processo da regularização. Obrigada e boa tarde a todos.